Olá, minha galerinha linda do nono ano, tudo bem com vocês? E aí, vi que alguns de vocês assistiram o vídeo, vi que alguns comentaram lá. Vamos dar agora continuidade. Nós vamos falar agora um pouco sobre a presença dos Estados Unidos no mundo, a influência que os Estados Unidos têm no mundo. Olha só, pessoal, os Estados Unidos é a grande potência econômico, político e militar do mundo. Do ponto de vista econômico, político, militar e cultural, responsável por 1/4, ou seja, 25% do PIB mundial. Os Estados Unidos respondem só por 25% de todo o PIB mundial. Os Estados Unidos estão algumas sedes das principais instituições financeiras do globo e as sedes de boa parte das mais poderosas empresas e grandes transnacionais, que atuam em vários setores da economia. Com 5% da população do planeta, os norte-americanos consomem 25% da energia produzida no mundo. Pessoal, mas nem sempre foi assim essa potência dos Estados Unidos. Até a Primeira Guerra Mundial era um país tranquilo como qualquer outro. A grande referência que existia no mundo era a Inglaterra. A Inglaterra ocupava o lugar de maior potência do mundo. Quem ditava a influência era o maior império, quem tinha mais colônias ultramarinas, quem tinha mais países em torno de si era a Inglaterra. Quando acontece a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, a Europa é destruída. Os Estados Unidos, durante a guerra, ele fica distante da guerra. Só que, por ser distante, ele investe muito dinheiro nos países envolvidos na guerra e se vê praticamente obrigado a entrar na Primeira Guerra Mundial para defender os seus interesses. Coisa semelhante ao que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. O fato é que, após essas duas guerras, com a Europa destruída em pouco intervalo de tempo, os Estados Unidos ocupam um lugar de grande destaque mundial. Um exemplo, pessoal, é a questão da reconstrução dos países. Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ajudam esses países a se reconstruírem, né? Após a reconstrução desses países, os Estados Unidos, ele tem uma crise econômica iniciada lá, que foi a crise da Bolsa de Nova York, que atingiu todo o mundo. Depois disso, pessoal, eles aprenderam e o Estado passou a intervir na economia de forma controlada. Antes da crise de 29, o Estado não intervia na economia. Com isso, as pessoas produziam, as indústrias produziam desenfreadamente, sem qualquer tipo de controle do Estado. Após esse aprendizado da crise de 29, o Estado passou a intervir mais na economia. Veio a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez a Europa é destruída. Mais uma vez, quem vai ajudar nessa reconstrução são os Estados Unidos. Com isso, ele ocupa um lugar de destaque mundial, de grande potência mundial, dividindo o espaço agora com a União Soviética. Esse espaço de divisão, de luta por poderio econômico, político, militar e ideológico, ficou conhecido como Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputavam quem tinha maior influência no mundo. Isso acabou em 1991. O mundo deixou de ser bipolar e passou a ter uma ordem multipolar, coisa que vocês viram no capítulo passado. Os Estados Unidos, por exemplo, pessoal, ajudou o Japão a se reconstruir. Professor, como assim? Os Estados Unidos foi quem jogou a bomba em Hiroshima e Nagasaki e os Estados Unidos foi quem ajudou o Japão a se reconstruir? Sim, pessoal. Existia um pacto de guerra, muitas vezes o país que destrói é aquele primeiro que vai ajudar a reconstruir. Nos termos de rendição, né, um dos termos de rendição do Japão era que os Estados Unidos iam ajudar aquele país a se reconstruir. E de fato ajudou. Primeiro investindo na indústria petroquímica, depois investindo em tecnologia. O Japão voltou-se, depois da crise do petróleo de 1979, o Japão voltou-se para a educação e começou a investir em tecnologia e por isso que hoje é uma das grandes potências do mundo. Mostrar para vocês aí, pessoal, os Estados Unidos, eles têm as principais marcas do mundo, as marcas mais poderosas, as marcas mais conhecidas e essas marcas, elas estão espalhadas em todos os lugares, praticamente em todos os continentes. Nós temos aqui a Google, né, uma das maiores marcas do mundo, Coca-Cola, a Intel,
nós temos a Jeep, a Chrysler, BMW, Lamborghini, Apple, Chevrolet, Ford e outras tantas marcas, a Nike, tantas marcas conhecidas do nosso dia a dia que estão espalhadas em todo o mundo. Muitas vezes, pessoal, essas marcas aqui sofrem uma crítica porque ela muitas vezes se instala em países pobres, em países subdesenvolvidos e explora a mão de obra barata que existe lá. Você vê a Nike, nos Estados Unidos não existe fábrica da Nike, é só um escritório. As fábricas vão se instalar onde tem mão de obra barata, viu? Só que, pessoal, o destaque para a continuação do capítulo é justamente esse. Os Estados Unidos é a maior potência econômica e militar do mundo. Hoje já disputa, esse cenário mundial com países como o Japão, como a China, principalmente hoje a China. China e Estados Unidos vivem praticamente uma guerra comercial, Há quem diga, o pessoal da teoria da conspiração, que o coronavírus foi criado devido a essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. É só olhar o país hoje mais atingido com a Covid-19 são os Estados Unidos. Pessoal, no livro de vocês, ele não aborda um tema que eu queria chamar a atenção. Vocês foram pegos recentemente por manifestações em quase todos os países contra o racismo. Aconteceu um ato nos Estados Unidos onde um policial matou um negro, ele prendeu aquele senhor, o senhor Floyd, e na abordagem, na prisão, ele acabou matando. Há quem diga que aquela morte não foi simplesmente porque estavam prendendo fez uma coisa errada, um homem que fez uma coisa errada, e sim devido ao racismo. E aí onde eu queria que vocês vissem isso aqui agora. Por quê? Nos Estados Unidos, pessoal, existe um grande problema, viu, pessoal? O problema do racismo nos Estados Unidos, ele é grave. Ele é muito grave. Por quê? Atinge principalmente os imigrantes e, em especial, os negros. No início da década de 60, pessoal, em 3 estados do Sul havia discriminação racial, até mesmo na educação. Ou seja, eles viviam um movimento mesmo de segregação racial. Brancos não se misturavam com negros. Existia escolas só para brancos e existia escolas só para negros. Apesar da discriminação racial contra os negros ser considerada crime nos Estados Unidos desde 1964, a segregação racial ainda persiste. Pessoal, é uma sociedade, assim como no Brasil, que foi moldada muitas vezes à base de trabalho escravo. Só que, diferente do Brasil, lá os ex-escravos foram inseridos no mercado de trabalho. E ainda assim, pessoal, existe esse racismo. Ele passou a ser crime nos Estados Unidos após 1964, mas até hoje somos surpreendidos com ações como daquele policial. Viu, pessoal? E eu queria que vocês observassem essas imagens aqui agora e fizessem uma pesquisa sobre o racismo nos Estados Unidos, tá bom? O racismo nos Estados Unidos, os grupos que se organizavam para perseguir os negros e também os grupos que se organizavam para lutar por liberdade. É isso que eu quero que vocês vejam. E aí, observe muito bem essa imagem aqui. Eu quero que vocês pesquisem e digam depois. Vocês estão vendo aqui, é um grupo, viu? Um grupo que praticava perseguição contra os negros. Vocês estão vendo aqui, eles estão vestidos, encapuzados. Eu não vou dizer esse nome agora, eu quero que vocês pesquisem sobre esse grupo, o nome desse grupo, a origem desse grupo e os atos que eles praticavam contra os negros. Algumas imagens aqui. Percebam, esse nome, eu quero que vocês também pesquisem sobre esse nome. Martin Luther King, Pesquisem sobre esse nome também. Quem foi esse boneco aqui, Esse boneco que está sendo representado aqui.
Lógico, pessoal, ele não está sendo representado de forma boazinha, não. Viu, pessoal? Quem foi esse cara e quem foi ele na luta contra essa segregação, contra o racismo nos Estados Unidos, tá bom? Olha só. Vocês percebem aqui nessa imagem um espaço, né, compartilhado, negros e brancos trabalhando, e uma pessoa lá, ó, criticando, protestando claramente contra essa mistura em ambiente. Ou seja, tinha que existir uma separação. Então, vou voltar aqui e falar o que eu quero é que vocês pesquisem. Mais uma vez, pessoal, vocês vão observar, primeiro, essa imagem aqui, dizer o nome desse grupo, como ele se formou e alguma das ações que ele praticava perseguindo os negros. Depois, vocês vão pesquisar sobre o Martin Luther King, viu? Dizer quem foi ele na luta da libertação dos negros nos Estados Unidos. Não a libertação da escravidão, mas a libertação contra o racismo, para transformar o racismo em crime. Tá bom? Então, essas duas pesquisas vocês irão fazer, podem fazer em forma de texto. Esse grupo e quem foi Martin Luther King. Ok? Próxima aula, nós vamos ver, pessoal, sobre o espaço industrial, o espaço mineral e também sobre o Canadá. Forte abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.